Tá. Beleza, valeu. Então, vamos continuar aqui o exemplinho sobre impulso. Bem, a conta já está feita aqui, né? Mas vamos lá. Em uma partida de bilhar, o jogador, para matar a última bola e ganhar o jogo, tem a bola 8 longe da caçapa. Beleza. Aplicar muita força pode fazer com que a bola vá para longe. Porém... Desculpa. Apliquei um impulso aqui nos meus germes, para fora do meu corpo. Aplicar muita força, porém, pode fazer com que a bola vá para longe. Porém, ele atinge com uma força de apenas 8 newtons, em um intervalo de tempo de 0,02 segundos. É ainda menos tempo do que eu propus. O impulso é um negócio sensacional. Muito obrigado, Maria. Qual é o impulso? Essa é a pergunta. Então, se a gente voltar o slide anterior, a gente vê que impulso é uma grandeza que é fornecida por força vezes ΔT. Então, o módulo do impulso, o número que representa a quantidade de impulso, é dado por essa multiplicação, o valor da força em newtons vezes o tempo em segundos. Ok? Então, é só isso que a gente precisa fazer. E notem o seguinte, né? Impulso é um vetor, tem módulo, direção e sentido. Qual vai ser o módulo, direção e sentido do impulso? O mesmo módulo, a mesma direção... Bem, o módulo é a força vezes o tempo, né? Mas a direção e sentido é a mesma da força. Então, o que define a direção do impulso é a direção da força que você aplica. No caso aqui da bola, isso fica bem evidente, né? Então, vamos ver aqui. Ele atinge com uma força de apenas 8 newtons, o que a princípio é pouco. Né? Pense 8 newtons como 800 gramas no chão, basicamente. E um intervalo de tempo de 0,2. Qual é o impulso? Então, uma simples continha resolve, uma continha de vezes, olha só, galera. Pelo amor de Deus, né? A matemática aqui é para pessoas de 0 a 4 anos, né, galera? Então, agora vamos para um problema um pouco mais teórico. Vamos lá, vamos conversar sobre teorias malucas da física. Deixa eu ver aqui o Paint. Paint-san. Vamos para a primeira pergunta. Se o impulso de 1 newton por segundo, então ele já está dando o valor do impulso, 1 newton vezes segundo, é resultado da aplicação de uma força de 8 newtons, já sabemos a intensidade da força. Qual é o intervalo de tempo que ocorreu o contato? Então, vamos lá, não é mesmo? Vamos colocar aqui algumas opções. E vocês vão me responder, tá, galerinha? Vamos aproveitar aí, ser bem participativo. Primeira opção, 0,125 segundos, 0,110 segundos. E aqui, acabei coisando errado aqui, coisando errado. 0,135 segundos. E aí, quem que se prontifica para resolver a conta? Vamos lá, vamos aquecer, galerinha. Vamos sair da cama aí, pegar o papel e a caneta, fazer umas contas. Quem resolver primeiro, eu vou anotar o nome aqui para ganhar. Quanto será que eu dou? Acho que 0,5 na próxima prova, tá bom, né? Eu falei que hoje ia ter prova e tal, e só logrei vocês, né? Não vai ter nada. KKK. A galerinha falou, mas a Larissa foi a primeira. Então, Larissa Aparecida, você ganhou uma notinha aí. Muito bem, Larissa. Bem, os colegas que não fizeram a conta, com certeza não tentaram, né? Porque é bem simples. Nada demais aqui. Vamos fazer ela rapidamente. Rapidamente. Vamos lá. Talvez essa prova fique mais massa para o último dia de aula, né? Teve uma colega que falou que o último dia de aula seria a última sexta do mês, que eu acredito ser o dia 27. Então, acho que para o dia 27 fica bom, a gente acumula um monte de matéria, de vocês, né, podem ter mais tempo para estudar também.
e não vai ficar tão avacalhado assim como se fosse hoje, né? Espero que vocês tenham estudado, né? Então vai acumular menos coisa na próxima vez, não é mesmo? Então, se a gente está falando só do módulo aqui, né, de valores de módulo, a gente sabe que impulso é força vezes ΔT, não é mesmo? Esse T ficou errado. É esse T que eu uso. O problema está pedindo ΔT, galera. Então a ideia é deixar o ΔT sozinho. Para deixar o ΔT sozinho, eu tenho que passar o que está junto com ele para o outro lado, o F. O F está multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo. Então, impulso sobre força é o próprio ΔT. Não é mesmo? Então, o ΔT é igual ao impulso, que foi um valor informado, 1, dividido por 8, outro valor informado. Aí se você jogar isso na calculadora, vocês vão ver que vai dar o valor que os coleguinhas falaram lá, 125 milésimos. Tá bom? Então, a prova é quando? A prova é dia 27, a princípio. Beleza, beleza. Você tem o nome de um grande físico, um dos maiores da história, moça. Kepler foi um dos maiores físicos. Eu talvez até fale sobre as leis de Kepler nessas próximas aulas aí, para que a gente tenha um conteúdo diferenciado aí para essa prova. Vai ter quanto tempo para fazer? Bem, isso vai depender da prova que eu ainda vou bolar, né? Mas a ideia, para não ter eventuais problemas, é ser o horário da aula, que é 1h30, né? 1h30 de tempo de prova. Seja bonzinho, né? Vou tentar. Não faz meu estilo. Vamos salvar aqui. E vamos continuar. Agora vamos falar uma coisa que é muito presente na física, que é um negócio chamado teorema. Teorema é uma forma de vocês terem certeza por argumentos lógicos que algo é verdadeiro, né? Às vezes a galera chega e fala, oh, não existe verdade absoluta, tudo é muito doido. Bem, talvez em determinadas áreas, mas na física, pelo menos, existem teoremas, que são argumentos lógicos que, se você tentar furar, você cai numa contradição. Ok? Então, uma vez que você percebe um teorema, você está diante a uma verdade absoluta. Beleza? Então, aqui vamos falar de uma verdade absoluta sobre o impulso. O teorema do impulso diz que a aplicação de uma força sobre um corpo durante um determinado intervalo de tempo resulta em uma variação da sua quantidade de movimento. Então, é o que a gente percebe. Nós chamamos de impulso essa relação que existe associando força sendo aplicada a uma determinada quantidade de tempo. Note que nas poucas contas e no pouco que vocês leram sobre força aquela vez, a gente acabou não falando sobre tempo, né? Tempo de força sendo aplicada. Mas aqui o tempo ele se torna um elemento estrutural no estudo do impulso. E a gente nota essas questões do impulso muito presentes quando a gente tem força e um tempo associado a essa aplicação de força. Por exemplo, né, eu não falei, mas as bolinhas de tênis, né? Aquelas bolas de tênis, elas são feitas de uma borracha especial que, quando elas entram em contato com uma parede, por exemplo, se você joga ela com muita força, numa câmera lenta, vocês veriam o seguinte. Vamos ver se tem um vídeo aqui para falar sobre isso. Se bem que a última vez que eu coloquei um vídeo, um canal meu foi apagado. Um vídeo do YouTube, tipo, eu abri a câmera não, negócio que captura a tela, mostrando um vídeo do YouTube, e daí eu postei o vídeo e o meu canal foi apagado. O YouTube achou que eu fiz alguma coisa errada. Não entendi. Mas vamos lá. Tênis, ball, hit, wall, slow motion. Isso aí. Vamos ver. Bem, eu acho que essa aqui é interessantíssima. Esse mesmo eu queria que vocês vissem. Que maravilha, deixar um vídeo bom. O negócio é louco, mas daí eu conversei com o YouTube e eles me devolveram meu canal. Vamos colocar aqui. Mas foi recentemente isso, fiquei um pouco bugado na hora.
Ai, meu Deus, tô com câimbra. Então vamos lá, pessoal. Eu percebi que, devido à diferença de FPS da minha transmissão e do vídeo, às vezes o negócio fica meio zoado. Então, como a gente está falando de slow motion, talvez fique meio esquisito, tá? Mas eu acho que vai dar para reparar o fenômeno. Deixa eu ver se dá para colocar em 30 FPS aqui. Já tá. Vamos lá. Então, uma câmera super poderosa, né? Olha o que acontece com a bola. Eu imagino que vocês nunca pensaram que fosse realmente isso que acontecesse. Esse nível de deformação, né, galera? Absurdo, absurdo. As coisas acontecem tão rápido que o nosso olho, né? Algumas verdades, elas são imperceptíveis. Mas olha o que acontece aqui. Então foi, obviamente, tacado com uma grande velocidade, né, mas está em slow motion. Ao entrar em contato com a parede, percebam, além da deformação dela, percebam que, devido à deformação, ela fica em contato por um determinado tempo, uma determinada fração de segundo, acredito aqui. Ok? Então, existe um determinado tempo, um tempo curto, é claro, em que essa bola, mediante a sua deformação, aplica uma força contra a parede. Ok? E, bem, pela terceira lei de Newton, como vocês leram aquele dia, a parede também vai aplicar uma força nela. Por isso que, eventualmente, ela volta na mesma direção, mas sentido contrário. Só que o que é realmente interessante aqui, que está no escopo de impulso, é que, ok, teve uma força que a bola aplicou na parede, e a aplicação dessa força está totalmente associada à deformação que ela sofreu. Enquanto ela se deformava na parede, ela estava aplicando força na parede. Então percebam aquilo que a gente conversou recentemente sobre a conservação do momento. Né? Conservação do momento está associado a forças internas ao sistema, não externas. A deformação da bola é uma força interna. Então é quando há uma deformação, uma força interna que a gente tem momento. Olha só que maravilha. Eu sei que falar o que eu estou falando aqui talvez esteja um pouco, sei lá, difícil de entender. O conceito de força externa já é um negócio difícil de entender, mas uma deformação que ocorre no corpo é uma força interna, é algo que aconteceu dentro dele. Né? Então a bola está se deformando, por isso o momento, aquela questão da conservação de momento, quando a gente ignora forças externas, não fica furada quando a gente tem impulso, porque o que causou impulso na prática foi essa deformação, que é uma força interna, não externa. Tá bom? Então, conversamos aí sobre algumas coisas bem interessantes. Vamos voltar aqui para o PDF. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Muito bem. Esse foi o teorema do impulso. Sensacionástico. Muito bem. Então, vamos lá. Agora, algumas análises sobre o teorema de impulso. Bem, se a gente está calculando um impulso relacionado a um objeto, esse impulso, pelo próprio teorema, é a variação do momento linear desse objeto. Ok? O valor desse impulso é igual à variação do momento linear desse objeto. Né? Percebam como essa frase ela vai ao encontro do que a gente acabou de ver no vídeo, né, galera? Ó, repare que o impulso sobre um corpo gera sobre ele uma mudança na sua velocidade. Ou seja, muda o estado de movimento do corpo. A gente, obviamente, viu uma mudança de velocidade naquela bola. A mudança foi tão grande que fez a bola trocar a direção. Ela estava indo para a direita e começou a ir para a esquerda. Então, note como essa lei matemática, que surge de verdades absolutas, vai ao encontro do videozinho que a gente acabou de ver. Né? Então, a ideia da ciência é isso, observar e criar leis matemáticas que descrevem. Né? Muito bem. Espero que esteja claro aqui, então, né? Ó, impulso é igual à variação do momento do cara. Então,
Se eu sei, por exemplo, qual é o impulso, e eu sei qual foi a velocidade inicial, a velocidade antes do impacto, eu consigo descobrir a velocidade depois do impacto. Beleza? Claro, para isso eu preciso ter informações de massa, esse tipo de coisa, né? Nada que a gente já não venha fazendo com bastante propriedade ultimamente. Opa! Acabei colocando o neon por dia. Espero que vocês não tenham visto. Vamos agora para o Fight. Fazer uma perguntinha marota para vocês aqui. Acabei errando, né? Opa. Muito bem. O impulso tem a capacidade de alterar a velocidade de um corpo. Qual das grandezas físicas também faz mudança de velocidade? Bem, a gente sabe, de acordo com o que a gente acabou de ver teoricamente e no vídeo, que o impulso causa mudança de velocidade. O que mais causa uma mudança de velocidade, né, galera? Temos a opção distância, opção aceleração, opção deslocamento. Qual dessas coisas causa uma mudança na velocidade de um corpo? B, C, aceleração, deslocamento causa mudança de velocidade. Legal, galera. Estou gostando da participação. Bem, essa pergunta, querendo ou não, ela está meio genérica, né? Porque se tu pensar numa situação assim, só matemática, né? Só algébrica, o que vai acontecer, né? Vamos pensar só em matemática, para vocês verem como física não é matemática. Olha só que coisa curiosíssima vai acontecer aqui. Lembram da equação do Torricelli? V igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S? A equação de Torricelli. Aquela equação que quando a gente não tem tempo a gente usa. Note que se eu, por algum caso, né, aumentar esse delta S, ou seja, aumentar o deslocamento, a velocidade final, bem, tende a aumentar. Então, matematicamente, deslocamento e distância poderiam servir como resposta certa mesmo. Mas física não é matemática. Coloquem isso na cabeça de vocês, tá bom? Matemática é uma bela linguagem, mas ela não é física. Então, por mais que nessa equação, essa expressão matemática de um fenômeno físico, eu altero a distância e deslocamento, a velocidade muda, fisicamente, o que causa a alteração de uma velocidade é a aceleração. A taxa de variação da velocidade no tempo, ou seja, como a minha velocidade aumenta ou diminui com o passar do tempo, é dado pela aceleração. Né? A aceleração da gravidade que faz as coisas caírem sempre mais rápido. Por isso que, sei lá, um avião cai muito intensamente no chão, né? Um meteoro, coisas do gênero assim. A gente não nota isso. Eu sempre gosto de falar isso porque as pessoas elas veem os objetos caindo e acham que está caindo na mesma velocidade, mas não está. Quando começa a queda, ele começa bem mais devagar do que quando acaba. Né? Isso vai corresponder também à aerodinâmica do objeto. Né? Uma folha vai cair devagar, independente do momento. Mas testem com o celular de vocês, eventualmente. Joguem ele da altura de vocês, depois joguem de um prédio. Vocês vão ver, coloquem uma câmera, né, e vocês vão notar que a velocidade vai aumentando abruptamente. Beleza? Então, é isso aí. Muito bem. Então, pessoal, eu digo isso porque a primeira vez que eu dava aula, muito tempo atrás, quando vocês estavam lá no prézinho, eu não tinha vídeo para mostrar as coisas, eu fazia os experimentos com os meus próprios materiais. Então, eu subia na mesa da escola e jogava minha pasta da altura do teto, para os alunos notarem que quando estava chegando no chão a velocidade era maior. Isso, claro, eventualmente destruiu minhas pastas, né? Mas agora a gente tem YouTube, não precisa mais dessas doideiras. Muito bem. Então, beleza, é a aceleração, tá, galera? Então, aceleração, movimento linear são grandezas que alteram a velocidade.
Muito bem, muito bem. Voltemos ao PDF. Ah, olha só, esse exercício é lindo. Bem, isso aqui eu vou deixar para vocês fazerem. Tem a ver com todas essas nossas conversas. Podem usar o Google para buscar as respostas. E aquele prêmiozinho para os 3 primeiros, hein? Vou deixar assim no ar as respostas. É com você. Achei que era para mandar no e-mail. Não, não, podia ser por aqui mesmo. Vamos ver quem resolveu primeiro. Ah, bem, Natane deu a primeira resposta. Parabéns, Natane. Vou anotar aqui seu nome. Natane. Vamos ver. Meu Deus, eu também. Calma, galera. É só meio ponto. Não precisam se desesperar. Vamos lá. O teorema do impulso é equivalente à variação da... Bem, aqui, né, pela letra já ficou muito claro que era a quantidade do movimento. O impulso é determinado pela força aplicada no intervalo de tempo. Pois é, né, galera? Às vezes eu sou muito fino até. Vamos para o próximo.
Vamos lá. Exercício. Uma bola de borracha e outra feita com massa de modelar, ambas de 100 gramas, são abandonadas da mesma altura até atingir um piso rígido. Marque V para as preposições verdadeiras e F para as falsas. As duas apresentam a mesma variação da quantidade de movimento durante a queda. Desde o início da colisão até seu término, as duas apresentam o mesmo valor de impulso. Cara, essa aqui é show, hein? Elas exercem a mesma força sobre o piso desde o início da colisão. Então a outra foi para bebês e agora a gente tem uma questão de verdade. Então, pensem aí, pensem aí. Novamente vou dar um tempo para vocês pensarem. Física é assim. É que, às vezes na escola, né? Não só na física, em qualquer área, a gente acha que o conhecimento é uma escadinha, assim. Vem um cara, descobriu uma coisa, vem outro cara, descobriu uma coisa mais para frente, vem outro cara descobriu uma coisa mais para frente. Não. Às vezes os caras estudavam a vida toda e não chegavam a conclusão nenhuma. Pessoas, gerações depois, que viram que o estudo do cara era bom e utilizavam. Às vezes o cara estava perto da verdade, concluiu o negócio errado. Então, gente, vocês têm que pensar, tá? Não é, a informação não está sempre à altura de um clique. Então, reflitam sobre isso aí, façam experimentos mentais, procura no Google e cheguem na conclusão, tá bom? Eu vou dar um tempinho aqui para vocês chegarem a algumas conclusões e vou dar uma lidinha quando vocês chegarem nelas. Depois eu explico, tá? Não precisa se desesperar também. Tô gostando de ver, ninguém copiando de ninguém, é isso aí, é isso aí. Continuem assim, reflitam aí, mano. Também não, vocês não chutem para tentar ganhar ponto. Primeiro que chutar o certo não ganha, não é bem assim, não. Eu vou ver se eu vou dar ponto nessa. Eu vou refletir sobre como recompensar quem acertar, tá? Mas reflitam aí, conversem com os colegas, ou procurem no Google, né? Pode até abrir o áudio aí para conversar, eu não vou ouvir. Vocês não precisam ter vergonha caso vocês queiram falar. Ou conversem no Zap lá, não sei. Eu vou dar um tempo maior, porque essa é uma questão muito interessante de entender o que está acontecendo, né? Escrevam a equação, imaginem o fenômeno acontecendo na prática, e aí relembrem o que é impulso, momento, conservação de momento, etc. Vai lá, vou dar uns 5 minutinhos para vocês.
Show, show. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. A gente tem, então, um fenômeno de duas bolas que têm a mesma massa, caindo da mesma altura. Só que uma é de borracha e a outra é de massa de modelar. Primeira afirmação. As duas apresentam a mesma variação da quantidade de movimento durante a queda. Bem, vou fazer o seguinte, eu vou copiar isso aqui e jogar no Paint para dar umas explicações assim mais desenhadas. Deixa eu salvar aqui. Colocar no Paint. Bem, vamos ver primeiro quem acertou. Errou. Acertou. Errou. Só uma pessoa acertou. Parabéns, essa pessoa já vai saber quem é. Vamos lá. Para o Painterson. Beleza, as duas apresentam a mesma variação da quantidade de movimento durante a queda. Variação da quantidade de movimento, querido ΔQ, não é mesmo? ΔQ. O que é ΔQ? Vamos pensar na aço. É a massa vezes a velocidade final, menos a massa, vezes a velocidade inicial. Ok? Então, o que varia, momento linear, né? Se eu pensar durante a queda, então se eu estiver pensando até o momento que ela encosta no chão, desconsiderando questões de resistência do ar, por exemplo, essa velocidade aqui, ó, só vai ser alterada devido à gravidade, né? Variação da velocidade por meio da gravidade. A gente sabe que isso é dado, então, por V igual a V0 mais AT, onde eu posso interpretar, neste caso, aqui como velocidade inicial e aqui como a velocidade final, né, que aparece nessa equação. Bem, essa equação, a equação do Lavoisier, ela, na verdade, independe da massa do objeto, do material em especial, vai depender só do tempo de queda aqui na prática. Como elas caíram da mesma altura, o tempo de queda das duas é a mesma. Então, a variação na velocidade foi a mesma. Como a massa é igual, então o ΔQ é o mesmo para as duas. Ok? Porque a variação de velocidade foi a mesma para as duas e a massa é a mesma para as duas. Então, a primeira é verdadeira. Ah, é verdadeira. Muito bem. Vamos para a próxima. Desde o início da colisão, agora a gente está falando do momento da colisão, hein? Até o seu término, as duas apresentam o mesmo valor de impulso. Bem, se a gente está pensando em impulso, a gente está pensando na colisão. Então, aqui acima, nós estávamos pensando no caminho até a colisão. Vamos pensar dessa forma, assim, com essas palavras. Desculpa aí, galera. E aqui é... Opa, e aqui é após a colisão, né? Então, durante / após. Desde o início da colisão até seu fim, basicamente. Vamos pensar agora nesta situação. O que seria isso baseado no vídeo que a gente acabou de ver agora há pouco, né? O início da colisão é quando ela encosta na parede, vai ter um momento ali de interação com a parede, deformação da bola, no caso da bola de tênis, depois. Bem, depois de toda essa interação, ela sai para o outro lado, né? Agora, os nossos queridos objetos aqui, né? O que vai acontecer? A gente tem que pensar o seguinte:
O impulso, né? É igual a força vezes ΔT igual a variação do momento. Ok? Muito bem. Vamos pensar nesse cara aqui por um segundinho. ΔQ. Momento final, momento inicial. Vamos escrever de novo isso aqui. Vou só copiar o que está ali. Não posso copiar. ΔQ. Massa vezes velocidade final, menos massa vezes velocidade inicial. Beleza. Essa é a expressão da variação da quantidade de movimento que a gente viu pelo teorema do impulso ser igual ao impulso. Muito bem. Só que existe uma outra coisa importante ocorrendo aqui. É o seguinte. Vamos escrever aqui uma coisa que a gente conversou muito nas aulas passadas. Quando não tem-se a ação de forças externas, o que acontece na situação? Quando não tem-se a ação de forças externas, o momento inicial é igual ao momento final, que é igual a um valor constante. Constante. Ok? Muito bem. Muito bem. Então, quando não tem a ação das forças externas, a gente pode pensar em conservação do momento linear. Em outras palavras, o momento antes da colisão é igual ao momento após a colisão. Tá bom? Qual é o momento antes da colisão para essa bola aqui de tênis? Vamos pensar no instante em que ela chega ao chão. Ó. Ela chegou ao chão com a sua massa m e a sua velocidade v. Agora vamos pensar nessa bola de giz de cera. Ela também chegou com a sua massa m e com a sua velocidade v. Foi o que a gente concluiu agora há pouco. Que a massa e a velocidade, bem, a massa e a velocidade dos dois é a mesma. Então, aqui na questão da variação do momento linear, durante a queda, eles teriam as mesmas velocidades. Estão caindo da mesma altura, pelo mesmo tempo, no mesmo chão. Então, elas vão chegar ao chão com a mesma velocidade. Foi isso que a gente concluiu na A. A gente conversou e concluiu na A. Elas vão chegar ao chão com a mesma velocidade, que aqui eu chamei de VF. Então, tanto a bola de tênis, quanto de giz de cera. Giz de cera? Do que é essa bola? Nossa, viajei, não é giz de cera não, né? Massa de modelar. Viajando hard. Massa de modelar. Apesar de terem materiais diferentes, elas chegam ao chão com a mesma velocidade. Por aquelas equações que a gente está trabalhando desde o começo do ano, as equações da cinemática. Vou bater o sorvetão, né? Aquelas equaçõezinhas lá, Torricelli, todas elas mostram que os objetos chegam com a mesma velocidade. Lembra no vídeo da pena e da bola caindo? Né? Quando se ignora a resistência do ar, as duas caem com a mesma velocidade, né? Identicamente. Então, as duas têm a mesma velocidade ao chegar no chão. Muito bem. Quando começa o impacto, não tem força externa. Não há ação de força externa durante o impacto. Vai ocorrer o impacto aqui, não há ação de força externa. Então, vamos escrever isso aqui. Quando ocorre o impacto, não há ação de força externa. E é por isso que eu estava falando tanto sobre isso agora há pouco. No caso, falando sobre a deformação se dar devido a forças internas. Lembra que eu falei isso várias vezes no começo da aula? Falei justamente por esse momento aqui. Então,
espero que a moça que acertou, ela tenha entendido devido a isso que eu falei. Né? A deformação que vai ocorrer para a bola de tênis de um jeito e para a massa de modelar de outro, ela se dá devido a forças internas. Não tem nada quanto a forças externas nisso. Então, se não há forças externas, o momento linear se conserva. Muito bem. Então, o momento antes do impacto é igual depois do impacto. Bem, o momento antes do impacto para as duas é o mesmo. Por quê? O momento antes do impacto para as duas é o mesmo, pois a velocidade de encontro, quando as duas encontraram o chão, era o mesmo. Então, se momento é massa vezes velocidade, as duas chegaram com a mesma massa e com a mesma velocidade no chão. Então, o momento antes do impacto para as duas é o mesmo. E se o momento linear se conserva, porque não tem forças externas, a deformação ocorre devido a forças internas, o momento antes do impacto é igual ao momento depois do impacto. Sendo assim, a consequência novamente lógica é que o momento depois do impacto das duas é o mesmo. Ok? Eu sei que isso aqui parece, sei lá, uma frase do livro do Aristóteles, assim, mas dê uma lidinha nisso para entender qual foi a conclusão que eu cheguei, tá, galera? Isso aqui é muito importante para entender esse fenômeno. Bom, ocorreu aqui se dá devido a forças internas. A deformação do tênis, da bola de tênis, da bola de massa de modelar é diferente devido a uma questão de forças internas. Então, se foi as forças internas que causaram essas mudanças, bem, o momento se conserva. Foi o que a gente conversou muito hoje e nas aulas passadas. Então, se o momento antes é igual ao momento depois, constante, então, o momento das duas, depois do impacto, que é o que a pergunta nos pede, é o mesmo. Dê uma refletida sobre isso aí, para eu ir para a última. E reflitam sobre a pergunta última também. Ver se vocês mudam de opinião sobre a resposta que deram. Elas exercem a mesma força sobre o piso desde o início da colisão até seu término. Vai lá. Leem de novo o que eu escrevi aqui, batam um print, né? Sei lá, anotem no bloco de notas. É muito importante isso aqui para entender a teoria do momento. Mas realmente, eu sou chato, né? Eu falo que vou sair e volto. Mas realmente, reflitam sobre o que acabou de aparecer aqui na tela de vocês. Né? Porque às vezes a gente está na escola, a gente fica só tentando receber passivamente informação, como se o professor fosse uma televisão, assim, passando as informações inúteis no geral, que a gente simplesmente ignora quando a gente vê TV, ou seriado, o que quer que seja. Aqui não, aqui a gente está para pensar, pessoal. Então, leiam isso aqui, reflitam, vejam, pensem se eu falei alguma besteira, pense se eu falei alguma besteira, me perguntem e tal, mas aqui vocês têm que pensar, anotem, né? Anotem com as palavras de vocês o que eu acabei de escrever, o que vocês entenderam. Pode escrever mesmo com as palavras de vocês. Pode escrever besteira mesmo, do tipo, vamos ver o que eu escreveria se um professor falasse tão esquisito assim. Não entendi nada que o senhor falou. Falou. Mas a velocidade antes é igual depois. Tá bom. Se foi isso que vocês pegaram, tá bom. Não tá errado. Já é alguma coisa. Só não tentem ficar passivamente copiando o que eu passei. Né? Compreendo?
É isso aí, galera. Espero que vocês tenham refletido, escrito com as palavras de vocês, tá? Acho que eu já falei isso para vocês. Né? Antigamente, né, 50 anos atrás, quando não tinha internet, uma biblioteca era difícil de encontrar, o professor ele era uma espécie de bebedouro de conhecimento. Você ia lá e aprendia. Mas agora vocês têm um maremoto de informações sempre na cabeça de vocês, né, em todas as redes sociais, pessoas falando, etc. O que eu tenho que fazer é ensinar vocês a pensar, ou mostrar o que é importante. Então, é o que eu estou tentando fazer aqui. Ajudar vocês a pensar sobre o que eu escrevi. Não vocês decorar isso aqui. Saber que existe, pelo menos, e tentar observar os fenômenos por esse ponto de vista também agora. Beleza, vamos para a próxima. Vamos ver a próxima aqui. Elas exercem a mesma força sobre o piso desde o início da colisão até o seu término. A mesma força. Aqui, nessa última, poucas pessoas disseram que é verdadeira. E vocês acertaram, a última é falsa mesmo. É a mesma força. Vamos pensar, né? Bem, claramente não é a mesma força se pensar na prática, né? Tu tem uma bola de tênis caindo e tu tem uma massa de modelar caindo. Só que a gente pode pensar pelo próprio impulso mesmo, né? O impulso é igual a ΔQ, que é igual a força vezes ΔT. Ok? Bem, se a gente pensar só no que está ocorrendo ali no momento, né, a gente nota que o ΔT é diferente para as duas forças. Não é mesmo? O ΔT é diferente para os dois corpos, desculpa. O ΔT é diferente, porque uma bola de tênis, ela se deforma e volta. Então, o tempo de impacto é menor que uma massa de modelar que acaba espatifando aqui, no geral. Ela, vamos dizer assim, a massa de modelar, ela se modela mais no impacto. Então, ela fica um ΔT maior. A massa de modelar tem um ΔT maior. Okay? Se a massa de modelar tem um ΔT maior, mas o ΔQ, por consequência, o impulso é o mesmo, então algo de diferente tem que ter na força. Então, quando eu tenho um ΔT maior, por consequência, a minha força tem que ser menor. Por isso que eu prefiro muito mais levar uma bolada de uma massa de modelar a 100 km por hora do que uma bolinha de tênis. Porque a bolinha de tênis... Bem, se uma bolinha de tênis bater em vocês a 100 km por hora, vocês provavelmente podem perder um olho. Agora, uma massa de modelar, o que vai acontecer? Ela chega a 100 km por hora no corpo de vocês, mas ao encontrá-la, ela se molda ao corpo. Então, vai haver um tempo de impacto muito maior, vamos dizer assim, grosso modo, espalhando a força, por consequência, diminuindo-a. Ok? Então, é por isso. Então, eu vou escrever isso de alguma forma. Bem, vamos lá. Uma vez que a variação do momento linear é a mesma, o impulso é o mesmo, pelo teorema. Então, nota-se, na prática, que uma bola de tênis tem um tempo de impacto muito menor que uma massa de modelar. Sendo assim, por consequência matemática, sendo assim, segue que haverá de ter uma modificação no outro parâmetro que varia o impulso, no caso a força. Logo, conclui-se logicamente que a força das duas bolas é diferente. Então, escrevi um textão aí, que se eu fosse escrever no quadro, galera, eu com as minhas dores no pulso, tendinite, coisa assim, eu nem ia escrever, eu ia digitar para você escrever. Então, vantagemzinha de poder digitar.
Beleza? Então é isso aí. Vou salvar o que eu acabei de coisar aqui. E a gente vai continuar o conteúdinho. Bem, vamos ver, vamos ver. Vamos ver se eu compliquei muito a cabeça de vocês. Vamos para o próximo exercício aqui. E aí, quem pode me responder essa rapidamente? Ah, a menina que acertou, né? VVF aqui, cadê? Aqui, Giovana. Giovana.
Galerinha respondeu aí. 8,1. Vocês, né, basicamente fizeram uma conta de tipo massa vezes velocidade, né? Mas notem que pediu impulso, não é mesmo? O impulso a gente conversou, que é essa continha aqui, ó. Força vezes delta T, não é mesmo? Mas vocês fizeram N vezes V. Em especial, algumas pessoas colocaram unidade Newton dividido por segundo. Não é Newton dividido por segundo, é Newton vezes segundo. Tá? Mas eu acredito que todos vocês fizeram massa vezes velocidade. Porém, me disseram que esse é o valor do impulso. Alguém poderia escrever no chat por que isso é verdade? Eu não estou dizendo que vocês estão errados, mas eu quero que vocês me argumentem. Por que você, uma vez que a equação do impulso é força vezes delta T, por que vocês me disseram que o impulso é massa vezes velocidade? Quero argumentos. Vai lá, galera de humanas. Tem algum argumento aí para mim? Pode escrever no chat. Eu falei sobre esse argumento hoje na aula. Tem um nome bem bonito. Dica. Não, Érica, infelizmente não é por conta da aceleração. Dica, era o título de um dos slides. Não, Ana, a resposta é 8,1 mesmo. Só que eu acredito que todo mundo aqui para encontrar. Isso, Érica, parabéns, é isso aí. Tentou, estou de novo. Parabéns também, Matheus, é isso aí. Teorema do impulso. O teorema do impulso, vou ler de novo lá o versículo. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Vou ver. Teorema do impulso. Vou lá aqui para vocês. O teorema do impulso diz que a aplicação de uma força sobre um corpo durante um determinado intervalo de tempo, cadê a vírgula, né? O teorema do impulso diz que a aplicação de uma força sobre o corpo durante um determinado intervalo de tempo resulta em uma variação da sua quantidade de movimento. Então, o que está rolando aqui? Impulso, que é igual a força vezes delta T, é também igual a delta Q, que é igual a massa vezes velocidade final, massa vezes velocidade inicial. Se a gente está falando de uma coisa que inicialmente estava parada, então isso é zero, e a conta para encontrar o valor dessa coisa é só isso. Massa vezes velocidade, que foi a conta que vocês fizeram. Então, estava certo, porém, necessita de uma argumentação lógica, gramatical. E a coisa é o seguinte, na prova, eu odeio aluno que só escreve, só faz conta. Odeio. Por isso que vocês, apesar de terem errado algumas contas na prova que a gente fez, eu dei notas muito boas. Porque a esmagadora maioria de vocês escreveu, curiosamente escreveu bastante na prova, eu acho sensacional. Né? Tem que escrever mesmo, vocês aprenderam, ficaram, sei lá, quantos anos no fundamental escrevendo, e daí chega na matemática, só faz continha. Coisas que tem conta, só faz continha, não, argumente também. Física é argumentação. Teorema do impulso, o que eu acabei de escrever ali em texto, não tem um número que descreve isso, sabe? Isso é dado por meio de uma lógica que a gente tira da fala, entendeu? Então, na hora da prova, escrevam, pelo amor de Deus, escrevam. De um passo para outro da conta, escrevam bastante. Numa situação como essa, falem, ó, pelo teorema de impulso, eu posso fazer essa conta, tá? Então,
caso vocês errem o que vocês forem escrever, eu faço a gentileza de não tirar nota nisso, porque eu dou muito valor a quem escreve durante a prova. Novamente, mas física não é só continha. Beleza? Então vamos para a última coisa da aula, que eu acho que hoje eu fritei o cérebro de vocês. Espero, pelo menos. Então, eu vou dar aí alguns minutinhos para vocês fazerem essa conta. E, né, agora sim, quem me responder primeiro vai ganhar aquele meio pontinho da massa lá. Vejamos. Pô, galera com umas respostas diferenciadas. Não, no geral tá tudo bom. Menos de 2,4. Bem, módulo do impulso exercido sobre a bola. Módulo do impulso exercido sobre a bola vai ser simplesmente, né, pela equaçãozinha, força vezes ΔT, no nosso caso 120 newtons, vezes 0,01, isso dá 12 newtons vezes segundo. Muito bem, quem respondeu isso, parabéns. E, finalmente, a velocidade final da bola. Bem,
antes se encontrava com essa velocidade de 15 metros por segundo, não é mesmo, galera? Então, a gente vai ter que usar novamente, né, o teorema do impulso. Então, I é igual a ΔQ. Então, I é igual a mv final menos mv inicial. Muito bem, eu quero o v final, de acordo com o que o programa pede. A velocidade final, né? Então, eu gosto de isolar as letras primeiro. E quero que vocês façam o mesmo. Porque se vocês ficarem carregando o número, eventualmente vocês vão perder vírgula, coisa no caminho. Então, o que eu fiz? Passei esse cara que era negativo para cá positivo, e esse cara estava multiplicando e veio para cá dividindo. Dividindo o quê, né? O I. Bem, agora vamos substituir 12 mais a massa, que é 0,05, vezes a velocidade inicial, com o enunciado de ser 15, dividido por 0,05. Quanto que é isso tudo? Vamos lá. Vou fazer na mão, obviamente. Vezes 15 mais 12, dividido por 0,05. Peraí. Deixa eu fazer a conta aqui direito. 0,05 vezes 15 mais 12 dividido por 0,05. Vamos lá. Tá dando um número muito absurdo aqui. Bem, se é o que deu, né? Ô, professor, não é 1,2? Ô, garoto monstro, é isso aí. 1,2 estava aqui o erro. Valeu. Aí sim. Por isso que eu não gosto de fazer conta. Mais 1,2 agora, ninguém falou. Dividido por 0,7. Agora sim. VF igual a 39. Então, quem respondeu isso aí está de parabéns. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Agradeço a atenção de todos e tenham um ótimo resto do dia. Tchau! Tchau, professor. Tchau. Valeu, Tur. Valeu, valeu. Bom fim de semana. Você também. Tchau, tchau. Tchau, professor. Falou!